Olá, bem-vindos à nossa oitava aula e à segunda aula sobre o planejamento da aquisição. Nessa aula, nós vamos falar mais especificamente sobre a preparação de ações ou programas de transmissão de língua. Vamos começar falando de forma geral sobre a preparação de programas. Para programas ou ações de revitalização, nós normalmente precisamos definir o contexto das ações, estabelecer os seus objetivos, preparar os disseminadores da língua, recrutar os participantes, levantar e definir o corpus, vocabulário, exemplos de uso, estruturas linguísticas, etc., organizar as ações de transmissão, coordenar e monitorar a implementação das ações e, por fim, avaliar os resultados e propor novas etapas. Ao invés de nós falarmos de forma genérica sobre programas e ações de revitalização, nós vamos, a partir de agora, escolher alguns tipos específicos. Nesta aula, nós focaremos na transmissão da língua por práticas comunitárias e por programas de imersão. Para cada um desses dois tipos, nós vamos considerar os tipos de ações, os contextos de inserção de cada um desses tipos de ações, a formação de disseminadores e a organização geral de cada um desses tipos de programa. Vamos começar, então, falando um pouco da transmissão linguística através de ações comunitárias. Como nós vimos na aula 3, as ações comunitárias de transmissão de língua são diversas e baseadas na cultura local. Elas usam formas tradicionais e formas familiares de transmissão de conhecimento. Elas podem ser usadas como complementos a programas educacionais ou elas também podem ser usadas de forma independente. Na aula 3, nós falamos especificamente sobre alguns dos casos. Eu não vou voltar a descrevê-los aqui, mas nós temos esses casos de Papua Nova Guiné, com dança e língua, o Mil Lares, Mil Sonhos, na Nova Zelândia, Ninhos para Línguas nos Estados Unidos, ou o programa de teatro havaiano no Havaí. Como também já foi mencionado, algumas vantagens desses programas são que eles incorporam o aprendizado da língua a contextos de uso. Eles valorizam as práticas culturais existentes e eles mobilizam os detentores de saberes tradicionais das línguas em questão. Quais seriam, então, algumas das características dos contextos de uso dessas ações de transmissão linguística de base comunitária? A transmissão linguística por práticas comunitárias muitas vezes são ideais para contextos com poucos recursos financeiros e materiais. Elas também não exigem necessariamente uma formação acadêmica ou uma formação de quadros específicos. E uma outra grande vantagem é que elas incorporam formas de transmissão de conhecimento consideradas relevantes pela comunidade. Esses contextos de inserção dessas práticas normalmente permitem também conjugar a transmissão linguística com ações de fortalecimento da cultura. Eles também permitem fazer uso de relações familiares para essa transmissão. Isso é muito importante, porque essas ações de transmissão linguística acabam fortalecendo o status da língua. Por isso, podemos dizer que uma grande diversidade de tipos de ações é bem-vinda. O que podemos dizer, então, dos disseminadores que vão participar nessas ações de transmissão linguística por ações comunitárias? Primeiro, é obviamente necessário que haja falantes da língua para as ações de transmissão. Esses disseminadores, preferencialmente, têm uma relação pessoal com os aprendizes. Eles também são, preferencialmente, pessoas consideradas com notório saber pela comunidade e, obviamente, devem estar disponíveis e comprometidos com as ações. Estamos falando, obviamente, de uma maneira geral. Dependendo de cada ação, podemos buscar disseminadores ideais para implementá-las. E o que nós podemos falar sobre os participantes? Os participantes, preferencialmente, entendem o valor da aquisição da língua indígena. Eles consideram as ações interessantes e relevantes e estão comprometidos com as ações e os seus objetivos. Aqui é interessante pensar em como envolver os participantes nessas ações e como motivá-los a participar. É importante que todos entendam as vantagens e as limitações das ações propostas para não gerar frustração com os possíveis resultados. Vamos então agora falar um pouco sobre a organização dessas ações. As ações de transmissão linguística com práticas comunitárias são muito variadas. Elas podem variar nos seus objetivos, nos tempos de execução,
no pessoal envolvido, nos recursos necessários, etc. Por isso é muito difícil apresentar uma maneira específica de como organizar cada uma dessas ações, porque elas são muito diferentes entre si. Porém, podemos falar dos primeiros passos ou de alguns passos necessários para poder implementar essas ações. Eu diria que é fundamental que comecemos com um levantamento de falantes da língua, seus interesses, disponibilidades, conhecimentos. Ou seja, queremos saber quais são os recursos humanos disponíveis para as ações que vamos propor. Em seguida, é interessante conhecer o contexto ou os possíveis contextos de transmissão linguística onde essas ações vão se desenvolver. Por último, fazer um levantamento dos elementos culturais relevantes também é fundamental. Por exemplo, saber se nessas ações nós vamos usar cantos. Elas vão ser feitas durante celebrações, pesca, caça, elas vão falar de comida, elas vão trazer conhecimento sobre plantas, vão trazer conhecimento sobre a geografia do local, sobre histórias tradicionais, ou qualquer outro contexto ou elemento cultural importante para essas ações de transmissão linguística. É importante a gente lembrar sempre do objetivo de transmissão linguística, ou seja, as ações têm que usar a língua. Por isso nos perguntamos: qual é a função da língua na atividade específica que estamos fazendo? E como podemos organizar o material linguístico necessário para essa atividade? Obviamente, aí estamos falando do planejamento do corpus. Eu faço essa ressalva porque, em alguns momentos, atividades de resgate cultural não são necessariamente atividades de revitalização linguística, mas, normalmente, as atividades de revitalização linguística também trazem objetivos de resgate cultural. Com base nas informações que vimos no slide anterior, podemos definir as ações. Por exemplo, que tipo de atividades serão feitas? Onde e quando essas atividades serão feitas? Que recursos e espaços físicos são necessários para implementar essas atividades? Também é importante pensar sobre os participantes, definir quem são esses participantes. Qual é o público das atividades? Como recrutar e motivar esse público a participar das atividades? Que tipo de participação é esperada deles? Com isso, podemos definir os objetivos específicos que temos para cada atividade. Lembre-se sempre que essas ações podem ser feitas junto com outras ações. É importante ressaltar que estas ações podem ter um impacto mais limitado na transmissão linguística, mas normalmente são muito importantes para o status da língua. Nós já vimos ao longo do curso até aqui vários exemplos dessas ações. Eu recomendo que vocês voltem e vejam algumas entrevistas que fizemos que falam especificamente sobre esses tipos de ações comunitárias. Vamos agora falar de programas que normalmente são mais complexos e às vezes exigem uma maior organização. Nesta aula nós vamos focar em programas de imersão e vamos falar especificamente de um tipo de programa de imersão, que são os ninhos de língua. Como nós vimos na aula 3, os programas de imersão normalmente têm como objetivo criar falantes na primeira infância. A língua que está sendo revitalizada é a única língua usada, por isso chamamos de imersão. Esses programas normalmente combinam elementos linguísticos e culturais, e eles são implementados em ambientes específicos de imersão. No caso da revitalização, esses ambientes costumam ser chamados de ninhos de língua. Também já vimos em aulas anteriores alguns exemplos desses ninhos de língua, como no caso Maori, havaiano, Mohawk, e falamos um pouco sobre o caso Caingangue. O outro vídeo que vocês têm que assistir para essa aula é uma entrevista com Márcia Nascimento, a coordenadora do Ninho Caingangue. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo assim que terminarem de assistir essa aula. Nele, ela vai falar em detalhes sobre vários dos elementos que comentamos aqui. Lembrando, então, que o objetivo desses programas de imersão é a transmissão natural da língua em um ambiente específico. O ambiente não tem que ser escolar. As atividades não são de ensino formal. E, como já dito anteriormente, o componente cultural é muito importante. Vamos falar um pouco agora, então, sobre o contexto de inserção desses ninhos de língua. Os ninhos de língua visam retomar a transmissão linguística para crianças em lugares onde a transmissão familiar já perdeu espaço. Por isso, os contextos de ninhos de língua normalmente se apresentam em comunidades onde ainda existem falantes ativos entre os adultos. Porém, algumas famílias já não falam a língua com os seus filhos, e por isso a transmissão intergeracional para as gerações mais jovens começa a ser quebrada. É muito importante para esse contexto que a comunidade apoie esses programas, principalmente programas de pré-escola. Reparem que os ninhos de língua, por si só,
não resolvem problemas do status, como, por exemplo, a disponibilidade de espaços de uso da língua fora do ninho, na comunidade. Alguns desafios com relação ao contexto de implementação dos ninhos de língua são, normalmente, esses ninhos requerem espaços físicos específicos. Esse espaço físico não tem que ser uma construção especificamente, mas normalmente tem que se separar um espaço, um ambiente onde esse ninho possa ser feito. Um outro desafio importante é que os pais das crianças têm que apoiar a ideia e têm que confiar no objetivo do programa para eles mandarem seus filhos para o ninho de língua. O que podemos falar, então, dos disseminadores que trabalham no ninho de língua? A primeira característica muito importante é que os disseminadores têm que ser fluentes na língua indígena. Lembrem-se que esse é um programa de imersão e que, para a metodologia funcionar, todo o contexto tem que ser na língua. Muitas vezes, as crianças estão ao redor dos adultos e os adultos têm que falar entre si na língua. Por isso, todos os participantes do ninho de língua têm que ser bastante fluentes e têm que conseguir se comunicar em todas as situações na língua-alvo. Muitas vezes, os disseminadores têm diferentes funções dentro do ninho. Eles podem ser coordenadores das atividades, eles podem ser anciãos, detentores de saberes linguísticos e culturais relevantes, e eles podem ser professores de pré-escola. Dependendo das funções, os disseminadores têm que ter o conhecimento e/ou a formação acadêmica adequada. Também pode ser necessário pessoal de apoio, por exemplo, pessoas responsáveis pela alimentação das crianças ou transporte das crianças. Também pode ser necessário alguns técnicos para a preparação de material extra, como material audiovisual, material impresso, etc. Em geral, é importante que todo o pessoal envolvido conheça a natureza e o funcionamento dos ninhos de língua. Na entrevista da Márcia, ela vai falar um pouquinho mais sobre a necessidade desse pessoal dentro do funcionamento do ninho de língua. O que podemos dizer, então, sobre a organização de programas de imersão? Os ninhos de língua requerem uma organização mais complexa e bem estruturada. Um elemento importante é a organização do uso do espaço. Em todas as propostas de ninho de línguas que conhecemos, o espaço é bem pensado e estruturado para as atividades do ninho. Obviamente, também é fundamental o planejamento das atividades. E dependendo da quantidade de horas que as crianças fiquem no ninho, a quantidade de atividades planejadas pode ser bem grande. Um ninho de língua normalmente exige a formação do pessoal envolvido, como nós vimos anteriormente. Na entrevista da Márcia, ela vai falar especificamente sobre o ninho Caingangue e dar mais detalhes sobre todos esses elementos. Podemos dizer assim, então, que alguns desafios com relação à organização de ninhos de língua são a preparação de um grande número de atividades, ou de um número de atividades necessárias para a quantidade de horas e crianças envolvidas, a inserção dessas atividades dentro da cultura da comunidade, dentro da vida da comunidade. E, por último, um outro desafio para os ninhos de língua é a continuidade, a exposição na língua após a pré-escola. Essa é uma dificuldade que vários ninhos de língua têm, uma vez que eles trazem as crianças na primeira infância, mas depois as crianças seguem com a educação formal. E aí a pergunta fica: como manter a exposição à língua para essas crianças? Agora, antes de terminar, eu queria só comentar com vocês uma ideia de programas de imersão com outro formato, ou seja, programas de imersão que não sejam necessariamente para a primeira infância. E se nós pensássemos, por exemplo, na criação de programas de verão para jovens e adultos, mas também em formatos de imersão, ou, em alguns casos que já conhecemos, de imersão por viagem, ou seja, uma família ou algumas pessoas de uma comunidade vão para outra comunidade onde a língua ainda é falada e passam por um processo de aprendizado por imersão. Pensem com carinho nessa ideia do programa de imersão de verão. Se você pertence a uma comunidade e a comunidade ainda fala a língua, e você gostaria de promover a sua língua, em alguns casos, existem algumas comunidades que estão, inclusive, pensando em trazer pessoas de fora para aprender a sua língua, e, com isso, promover a cultura e levantar fundos e recursos financeiros para poder implementar programas para crianças na comunidade. Concluindo, obviamente, esta apresentação é uma simplificação esquemática de elementos necessários para a implementação destas ações ou programas. Na prática, cada contexto ditará a ordem e as características das etapas de preparação. Ou seja, as ações podem começar com o planejamento do corpus, podem começar com o planejamento do status, ou podem começar já com o planejamento da aquisição. Como regra geral, eu diria, pensem e comecem com pequenas iniciativas. Lembrem-se de que todos os grandes programas de revitalização
Começaram pequeno. Quanto mais detalhada for a etapa de levantamento de informações, mais problemas podem ser evitados. E por último, vale a pena mencionar que não existe uma medida para estabelecer o que é um programa, o que é uma atividade ou o que é uma ação. O fortalecimento e a revitalização de uma língua é um trabalho constante, com múltiplas práticas de diferentes naturezas. Por isso, comece a pensar como você pode apoiar certas práticas de revitalização na comunidade onde você vive ou na comunidade onde você participa, trabalha e contribui. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos na próxima aula.